Olá, criançada, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e que sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, onde hoje eu peço a vocês que, diante da imagem da qual vocês veem aí, que adivinhem qual é o tema da nossa aula de hoje. Pense em um instante, observe bem direitinho e imagine que tema será esse. Então vejam só, olhando para essa outra imagem aqui, o que é que nós vamos estudar? O que é que está acontecendo nesta imagem? Pensando bem, o que a gente pode ver é uma mistura de dois líquidos que está acontecendo, né? Então, o nosso conteúdo de hoje é as misturas no dia a dia. Mas, professor, e o que é mistura? Mistura, então, vai ser a união de duas ou mais substâncias que se misturam, né? Que se encontram. Então, quando acontece essa união, então se chama mistura. Então a gente pode ter como exemplo e pensarmos na água com a areia. Quando elas se misturam, a gente vê que formam a lama. Logo, a gente pode dizer que a lama é um tipo de mistura. Então, o que é que a gente pode ver? Que ao nosso redor, no nosso dia a dia, a gente está sempre se vendo com algumas misturas. Né? Quando a gente vai comer a comida que a gente ingere todos os dias, então a gente deve saber que ali há uma mistura de vários ingredientes, de várias substâncias, de vários temperos, de várias verduras, de vários tipos de carne. Né? Então isso a gente pode se dizer que também é uma mistura. Então as misturas elas fazem parte do nosso dia a dia. E a gente às vezes nem percebe que elas se misturam, que são misturas, né? Por exemplo, quando a gente a água que sai nas nossas torneiras. Vocês lembram que na aula passada nós vimos que apesar da água já conter alguns nutrientes e alguns gases, a água também nela é colocada, né, nas estações de tratamento, o cloro, o flúor, muitas vezes outras substâncias para que aquela água possa vir tratada até as nossas casas. Então tudo isso são misturas. As misturas, em algumas vezes, elas podem ser percebidas pela nossa visão, mas nem sempre essas misturas elas são percebidas. Vamos ver alguns casos? Então a mistura ela pode vir em três estados físicos, né? A mistura ela pode vir no estado líquido, né? Por exemplo, a água misturada com o sal, ou com o açúcar, ou a água com o óleo. Então, aí são misturas que vêm no estado líquido. Mas lembrando também que nós temos as misturas que estão no estado gasoso, né? Que são o quê? O gás oxigênio, o qual a gente respira, o gás carbônico, o gás nitrogênio e entre outros. Lembrando também dos gases que estão dentro do refrigerante. Quando a gente sacode um refrigerante, a gente observa várias borbulhas que existem ali dentro. Então, ali também são gases existentes dentro do refrigerante. Nós também temos as misturas sólidas, né? Que são, por exemplo, o ferro, o cobre, né? São tipos de misturas que estão no estado sólido. Porém, quais são os tipos de mistura? Lembra o que eu falei há pouco? Que tem algumas misturas que nós conseguimos ver ao nosso olho e tem outros que a gente não consegue perceber. Consegue perceber, no caso, as substâncias separadamente. Mas vamos ver o primeiro tipo de mistura, que é as misturas que são homogêneas. Então, observe que diz o quê? O que são misturas homogêneas? É quando se mistura algo e não consegue ver a separação entre eles. Ou seja, é aquela mistura a qual a gente não consegue visualizar os diferentes tipos de substâncias que ali dentro existem. Quando você pega um pouco de água e um pouco de açúcar e mistura os dois, a gente não percebe onde está o açúcar, porque o açúcar ele se dissolveu, né? Ou seja, se desmanchou dentro da água, né? Então isso é uma mistura homogênea.
Vejamos outro tipo de mistura homogênea, que é o sal com os sais minerais, né, que é existente, então, na água mineral, essa água que a gente costuma comprar, né, em baldes, em garrafas. E aí essa água mineral, ela vem misturada de água com vários tipos de sais minerais. Vocês podem observar isso no próprio livro de vocês, na página a qual nós iremos trabalhar hoje, que existe a composição química da água mineral. Então depois vocês vão observar isso lá no livro, na página que daqui a pouco eu direi, tá? E nós também temos aí a mistura de álcool com água, né? Quando a gente mistura, a gente vai observar que a gente não consegue separar, nem conseguir distinguir quem é água e quem é álcool. Vejamos aí também agora os tipos de misturas, onde a gente consegue visualizar cada substância separadamente. Então a gente vê aí que esses tipos de misturas são chamadas de misturas heterogêneas. Então a mistura homogênea, a gente não consegue visualizar cada substância separada. Já na heterogênea, a gente consegue visualizar separadamente. Vejamos aí nessa imagem o exemplo do óleo misturado com água. Por mais que você pegue uma colher e mexa essa substância que está aí nesse copo, né? Caso vocês queiram, vocês realizem essa experiência em casa para comprovar se é verdade ou mentira. Aí vocês irão ver que mesmo que sacuda, mesmo que mexa com uma colher, essas duas substâncias, a água com o óleo, elas jamais irão se misturá-las. Tá certo? Então essa é uma mistura heterogênea. Vejamos outros exemplos de mistura heterogênea. Aí nós temos a imagem da gasolina misturada com a água também, tá? Isso acontece por quê? Porque a gasolina, como também o óleo, eles são menos densos, né, do que a água. A água ela é mais densa, então ela fica por baixo, enquanto o produto mais denso fica, menos denso fica por cima. Temos aí também a mistura de 3 substâncias agora, ó, a areia, a água e o óleo. Veja que a areia desceu para a parte mais inferior, a água ficou ao meio e o óleo ficou mais em cima. Tá? São 3 substâncias que também não se misturaram. No início até pode acontecer de haver uma mistura, mas como a gente vai deixar em repouso por um pouco tempo, as substâncias irão se separá-las novamente. É o que acontece também aqui nesse outro, né? Quando a gente vê a areia misturada com água e misturada com serragem, que é o pó de madeira, né? O pó de madeira, veja que ele fica um pouco mais acima, que também é uma substância heterogênea, uma mistura, né? Vemos aí agora uma rocha, que é uma pedra, assim podemos dizer, né? Nessa pedra contém alguns tipos de rochas, né? Que são o quartzo, o feldespato e a mica. Então, de acordo com as cores dessas rochas, vocês vão ver que nesse granito existe diferentes cores e que cada cor aí representa um tipo de mineral que existe na natureza, tá certo? Então, desde já, de acordo com a nossa explicação, peço agora que vocês peguem o livro de ciências, o abra na página 74, tá? Vocês vão ler este texto que temos aí. Após vocês lerem o texto com bastante atenção, vocês irão então responder a atividade da página 75, 76 e 77, ok? Na questão 1, que é essa que vocês estão vendo aí, tem o nome de alguns ingredientes mais acima, né? E abaixo temos alguns produtos. Então vocês vão dizer a qual produtos esses ingredientes pertencem. Por exemplo, a água que está lá em cima. A água, ele faz parte do composto álcool, ou vai ser da mistura do coque, ou da mistura de frutas secas e castanhas, ou da água sanitária. Então, de acordo com a leitura do texto e com o que vocês podem também pesquisar na internet, tá? Vocês vão ver a qual substância, a qual produto, essas substâncias que estão acima estão presentes, tá? Por exemplo, ali a água está 2 vezes, então quer dizer que a água ela vai estar presente em 2 desses produtos, porque aí nós temos 4 produtos diferentes, né? Então vocês irão olhar em qual deles cada um daqueles elementos irá estar presente.
e irão escrever abaixo de cada um deles. Na segunda questão, aí vocês vão ver que foi feita uma pesquisa por alguns alunos de uma escola, e eles aí colocaram de produtos que conseguiram visualizar separadamente alguns dos componentes. E aí nós temos o tempero de salada, temos o preparo de concreto, temos o refrigerante, temos o granito. E aí vocês vão observar que eles colocaram em cada um deles as substâncias encontradas neles, né? Tipo, o tempero de salada, eles encontraram o quê? Mistura de óleo, eles viram que tinha vinagre e também algumas ervas para dar um certo aroma, né? Então, após vocês olharem, essa questão 2 é só para vocês visualizarem. Vocês irão, então, ter que responder essa questão 3 no caderno de vocês, tá? Que vocês irão fazer uma tabelinha tipo essa daí que existe, onde vocês irão colocar o que analisamos, ou seja, qual é o produto que vocês estão analisando. Por exemplo, eu poderia colocar aí nessa coluna o tempero de salada. E aí, quais são os componentes? Aí vocês vão dizer os componentes que tem nele, nessa substância aí, tá? Na questão 4, aí você vai ver que são produtos que eles não conseguem ver os componentes separadamente. Então veja que aí eles colocaram dois produtos visíveis, né? Já colocaram a imagem e colocaram o que é o nome do produto e o que compõe aquele produto, tipo soro fisiológico, que é o soro que muitas vezes a gente toma nos hospitais, ou que muitas vezes a gente usa para a limpeza do olho, né? Que no caso do soro fisiológico é uma mistura de água e cloreto de sódio. E mais abaixo está mostrando a imagem de um aço. O aço é a mistura de ferro e de carbono. Aí esses outros dois lados, professores, que estão em branco, sem ter imagem nem nada. Essas imagens são vocês que irão procurar, pesquisar em revistas, em jornais ou na internet, se caso vocês, ou então desenham, né? Imagem de produtos conforme o que as crianças estão perguntando abaixo e também vão responder a essas dúvidas que as crianças estão tendo nas atividades, nas perguntas que eles estão fazendo nos balões, né? Tá certo? Porque aí temos 3 crianças que estão conversando entre elas e elas estão vendo que algumas coisas não tem nos murais, né? Então vocês façam com bastante atenção essa atividade. Após responderem, né? Enviam para o seu professor no privado, tá? E até a nossa próxima aula. E se cuidem e fiquem com Deus. Um abraço a todos.